Olá, tudo bem, colega? Numa assembleia, a gente não tem tempo de esclarecer os assuntos de uma maneira muito detalhada, por isso eu vou usar desse expediente do vídeo para emitir uma opinião. Ninguém em sã consciência vai procurar assistência com a intenção de sair derrotado numa demanda jurídica, mesmo que essa possibilidade exista. Ainda mais quando a entidade sindical é quem convoca os filiados para a propositura de uma ação e presta assistência jurídica com o seu corpo jurídico, obviamente. Diversos servidores, no ano de 94, 95, foram convocados para uma mesma demanda, o que gerou vários grupos. Essa demanda ela visava a busca da reposição das perdas salariais por conta da implementação da URV na época, a mudança de moeda. O que demonstra que essas ações elas não foram individuais, na verdade elas foram coletivas pela quantidade de grupos formados e fomentadas pela entidade sindical. Eu nem sei ao certo se algum desses grupos foi vitorioso, mas é fato que alguns grupos sofreram derrotas e esses grupos eles tiveram os encargos da sucumbência suportados pela entidade sindical. Acontece que um grupo especificamente, composto por 9 colegas, ele teve um destino diferente. Quando os advogados da parte contrária pediram à época, como honorário de sucumbência, um percentual de 10% do valor da causa. O fato é que na época não foi questionado, ou pelo menos como deveria ele não foi questionado. Tanto é verdade que a exorbitância desse percentual requerido, em 25 de 11 de 2011, aliás, 25 de agosto de 2011, vocês vejam que a ação começou lá em 94, 95, foi reconhecido esse exagero, 16 anos após o início da ação, né? E tentou-se pelo Poder Judiciário a redução do valor, a fim de que esse valor fosse estabelecido em R$9.000, como efetivamente foi. E se a entidade sindical não quisesse arcar com o ônus, obviamente que esse valor seria R$9.000 para 9 pessoas, seria pago R$1.000 por cada um, né? Então algo suportável. Consciente da sua responsabilidade, à época, o próprio sindicato, a diretoria do sindicato, ela fez o depósito de R$9.000 em juízo, e dando a situação por finalizada. Contudo, no ano de 2015, os 9 colegas desse grupo foram surpreendidos novamente quando souberam por intermédio de terceiros que havia tido recurso, não é, da Procuradoria para que fosse mantido aqueles 10% iniciais de sucumbência que foram lá do início. E que essa demanda, esse recurso havia sido acatado pelo Poder Judiciário e a dívida em 2015 da sucumbência já se encontrava em R$900.000. Desde então, todos os recursos, desde que eles tomaram conhecimento disso, todos os recursos eles foram inócuos. E hoje, a dívida passa de R$1.300.000 de sucumbência, né, já em fase de execução. Estes 9 colegas, dos quais eu conheço apenas 2, e mesmo assim, superficialmente, a gente não tem tanto contato, eles recorreram ao sindicato para pedir o socorro, né, porque a situação totalmente insuportável. Desta feita, foram informados pelo sindicato que eles não possuíam recursos, o sindicato não possuía recursos. Eu acredito que a diretoria do sindicato, consciente da sua responsabilidade, incluiu esse assunto numa pauta de assembleia, onde o assunto foi explicado à categoria que entendeu por bem auxiliar os colegas. Bom, numa importância de 10 parcelas de R$20,60. Ao que parece, na Assembleia, como eu disse, não dá para a gente explicar tudo numa Assembleia, nem todos entenderam muito bem esta situação, né? E desta data em diante eu mesmo ouvi alguns colegas fazendo diversas alegações, diversas perguntas inclusive, tais como: ah, mas se eles ganhassem a causa, eles dividiriam com alguém, né? Mas eles querem, né, eles no caso os 9 colegas, que a categoria pague totalmente esses ônus de sucumbência. Bom, alguns poucos colegas chegaram até a dizer que iam se desfiliar por 10 meses para não pagar a taxa, dos R$20, as 10 parcelas, né, de R$20,60. Bom, a primeira pergunta, eu acho que nós devemos fazer a nós mesmos. Se eu tivesse sucesso numa demanda dessa, eu dividiria com alguém? Então assim, em vez de perguntar para o outro, e a gente está trabalhando aqui uma hipótese, né, se eles tivessem ganho, pergunta para mim mesmo, será que eu dividiria? É o que eu acho que a gente deve fazer, né? A melhor maneira da gente tentar entender o que alguém faria é a gente também tentar se colocar no lugar dessa pessoa, né? Tanto na hora da alegria como na hora da agonia. Vamos tentar se colocar no lugar do outro. E a segunda pergunta
mesmo que o pessoal não tenha entendido direito, é bom saber que os colegas tendo esse auxílio, eles não vão ratear totalmente a despesa em todo mundo e vão ficar isentos de pagar nada. Ainda assim, com esse auxílio, eles vão arcar com aproximadamente 300 mil reais de dívida. Eles não vão ter essas custas atendidas, rateadas por todos em toda a sua plenitude. Tá? Bom, quanto aos poucos colegas que disseram que eventualmente se desfiliarão, eu só posso dizer, sinceramente, que eu respeito a sua decisão, né? E espero que nenhum de vocês tenha qualquer situação de necessidade que fuja a sua possibilidade individual, mas que sem hipocrisia nenhuma, que se algum de vocês passar por alguma situação dessa, eu vou defender o auxílio, o socorro à sua pessoa, não é? A não ser que você de repente seja orgulhoso demais para pedir ajuda no momento de necessidade. Sozinho nós não somos ninguém. Esses colegas, esses 9 desse grupo, eles não foram condenados a devolver algo que eles receberam ou usaram indevidamente. Eles estão sendo quase largados à própria sorte, condenados a pagar uma sucumbência que deveria ter sido questionada em tempo, por uma ação perdida, na qual foram induzidos a acreditar, como diversos outros colegas acreditaram, não é? Pelo jurídico do sindicato, pelo jurídico do nosso sindicato. Há um valor de quase 150 mil reais hoje por pessoa. Talvez você tenha facilidade em arcar com esse ônus, eu digo sem problema nenhum que eu não tenho essa condição, mas eu tenho condição de ajudar os colegas nessas 10 parcelas de R$20, R$20,60, e vou fazer. E se for preciso, pela falta de alguns, com um valor até maior. Tá? Para finalizar, eu só tenho a dizer que nenhum dos colegas desse grupo me pediu para fazer qualquer tipo de manifestação. Eu penso que justiça não é tratar a todos da mesma forma. Justiça, se é que a gente sabe o que é justiça, é tratar as pessoas na medida das suas diferenças e das suas urgências. Eu só posso falar por mim, né? Eu sei que se depender de mim, da minha vontade, esses colegas terão meu auxílio. E eu gostaria de contar com a sua compreensão, que só quem sabe a da dificuldade é quem está passando. Um abraço, bom dia, fica com Deus.